Todo mundo me ouvindo bem? Aí atrás? Tá? Essa parábola, ela é maravilhosa. Ela é muito rica de ensinamentos espíritas. Nós vamos ver ao longo do estudo, embora ela seja uma parábola grande, né? E às vezes ela suscita alguns questionamentos muito valiosos para nós. Então, todas as parábolas de Jesus são parábolas para reflexão, né? E o nosso objetivo é fazer com que essa parábola ela sirva para nós no dia de hoje. Então, nós vamos estudá-la, né, dentro daquilo que nos foi proposto, tentando nos colocarmos no lugar dos personagens. E, ao final, então, nós teremos crescido um pouquinho, que esse sempre foi o objetivo do Senhor, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, no texto da parábola. A parábola, ela diz isso aí, ó. Ela começa assim. Ela é a história de dois homens, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Então, como Jesus descreve este homem, é impressionante, porque a gente consegue ver. E vocês viram no início, na figura, ele morava num palacete, né? Então, ele era um homem muito abastado. Vestir-se de púrpura naquela época demonstrava muita riqueza, porque a púrpura era muito cara, muito difícil de ser conseguida, e ele se vestia de púrpura, né? E se banqueteava. E os palácios naquela época, eles eram abertos. A sala era tipo avarandada, aberta para o exterior, né? Então, era quase que uma forma de você ostentar aquilo que você estava vivendo, né? E ele se banqueteava com requinte. Então, a gente pode perceber claramente que tipo de vida ele levava, né? Um pobre é o outro personagem, o segundo homem, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então, a gente pode sentir, logo no início da parábola, que existe um contraponto à extrema riqueza e à extrema pobreza, não é? Então, é sobre exatamente essas duas coisas que a parábola vai nos falar. E aí, a gente também podendo observar como Jesus fala, ele era não só pobre, mas ele era muito enfermo, não é? Tão enfermo que o seu corpo era coberto de úlceras. Eu não sei se vocês já viram alguma imagem de São Lázaro com os cães, né? Então, representando exatamente isso aí. Ele jazia na escadaria do palácio. Então, Pastorino, o próprio Caibar-Schutel, eles nos falam que ele era colocado ali todos os dias, porque ele não podia se movimentar. Então, nós podemos perceber que tristeza que era a vida desse homem, desse pobre, colocado ali às portas do palacete do rico. Aconteceu que, o pobre morreu. Todo mundo vai morrer, né? Então, um dia, o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. As variações é que vão nos chamar a atenção. Vamos prestar atenção em tudo. Olha só. O pobre morreu. Como era o nome dele? Lázaro. Ele tinha nome, não é? E olha só, ele morreu e foi levado pelos anjos. Anjos são os espíritos que, no momento da nossa morte, vêm nos ajudar nessa passagem. Todos nós somos ajudados, mas olha que coisa interessante, né? Ele foi levado para o seio de Abraão. Quem era Abraão? Era o patriarca dos hebreus, não é? Era um homem extremamente sábio, extremamente ligado a Deus. E quando a gente fala assim, seio de Abraão, vocês vão ver daqui a pouco, significaria mais ou menos o que aqui as pessoas entendem por céu, tá?
então, um lugar de benesses, de bem-aventuranças. E o rico, que interessante, ele não tinha nome. Ele é chamado o rico. E ele foi sepultado. Será que ele foi sepultado e o pobre não foi? Vamos lá, vamos começar a pensar. É para pensar, tá? Ó, por que será que Jesus só deu nome ao pobre? Porque só ele recebe nome. Por que o outro, ele diz que foi sepultado? Nós não vamos responder essas questões agora. Ao longo da parábola, vocês vão chegar a uma conclusão de por que isso aconteceu, tá? Ó, provas da riqueza e da pobreza. Não foi o que a gente viu? Um rico e um pobre? Não foi? Não é isso que nós vivenciamos todos os dias? Quando nós saímos e chegamos ali no Meia, nós não vemos muitos Lázaros pelas calçadas? Não vemos? Então vamos ver o que isso significa, tá? E a pergunta que as pessoas nos fazem são essas. Olha, está lá, no Livro dos Espíritos, a questão 814, ela fala para nós assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por quê? As pessoas que não conhecem o Espiritismo se questionam a respeito disso. Aquele que tem a riqueza, infelizmente, nessa vida tem o poder, não é? Que é o poder do dinheiro. Então, por que Deus dá a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Nós podemos responder, são provas. São desafios evolutivos que cada um de nós vai receber ao longo da sua trajetória terrena para podermos evoluir. Ah, é? Então, riqueza e pobreza são degraus evolutivos? Sim, podem ser degraus evolutivos, mas podem ser causa de desespero e sofrimento. Como assim? Como assim? Vamos ver. Olha, qual das duas é a mais perigosa para nós, para os homens? Dizem os espíritos a Kardec que todas duas são extremamente perigosas. Por quê? Porque aquele que é pobre, muitas vezes ele é orgulhoso, não é? Muitas vezes ele se revolta com a sua pobreza, muitas vezes, como Caibar Schutel coloca aqui na página, ele tem desejo e inveja dos ricos, daqueles que possuem mais que ele. Eles não se resignam com a sua prova, isso para eles é um tormento. E os ricos, quanto mais rico você é, mais desafios você tem na vida. Às vezes a gente até brinco muito, fala assim, a gente reza muito, né? A gente faz muita oração para os pobres, né? Pedimos para os pobres. Pedimos para os ricos. Alguém faz oração aqui para o rico? Não fazemos, né? Por quê? Devíamos fazer. Porque eles também têm um grande desafio, né? De gerenciar a sua fortuna bem, de poder propiciar aos outros as benesses que o dinheiro oferece. Deveríamos orar por todos eles, para que eles consigam vencer a sua prova. Mas não fazemos, infelizmente. Bom, o dinheiro é um bem ou é um mal? O dinheiro é neutro. O dinheiro não é nem um bem, nem um mal. Depende de quê? Depende daquilo que se faz com ele. Então, olha só, o dinheiro foi feito para circular, para gerenciar progresso. Não existe progresso material sem dinheiro. Tudo que você vai fazer, por exemplo, aqui é uma casa de socorro ao necessitado. Aqui é uma casa de oração. Aqui é uma casa de crescimento espiritual. Mas se não tiver dinheiro, ela vai funcionar? Ela não vai funcionar. Se nós aqui, que somos os frequentadores, não nos dispusermos a colocar o nosso dinheiro em circulação para beneficiar essas casas, elas fecharão as suas portas. Porque o dinheiro é para fomentar exatamente isso, o progresso. Então, ele não é nem um bem, nem ele é um mal. Ele é aquilo que cada um de nós faz com ele. Tá certo? Se nós usarmos o dinheiro para fazermos o mal,
para espoliarmos os outros, para usarmos o poder do dinheiro para oprimir, aí será um mal. Depende de nós, é o nosso livre-arbítrio, tá? Ser pobre é passaporte para o céu? Tem gente que fala, é sim, porque Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele falou pobres de espírito. Não foi pobres de dinheiro, né? Porque ser pobre não significa passaporte para o céu. Porque você pode ser um pobre orgulhoso. Nós tínhamos lá onde eu morava, em Pilares, um pobre, muito pobre, tadinho. Ele era um mendigo mesmo, necessitado de tudo. Ele andava em andrajos, mas ele carregava um saco cheio de tralha. E ele botava um negócio na cabeça que parecia uma coroa. E usava um pano amarrado no pescoço. Na verdade, ele continuava vivendo como um rei que ele foi, né? Ele tinha todo o aspecto daquele que havia sido um monarca, um rei. Que ele continuava, mesmo em andrajos, vestido daquela maneira, tá? Muito bem, vamos lá. Lázaro desejava as sobras da mesa do rico. O que isso nos sugere? Ele jazia lá na escadaria, coitado, sem poder se mexer, né? Desejando as sobras do que o rico se banqueteava. O que isso pode nos sugerir? Ele desejava ser como o rico? Não. Ele desejava ter a vida que o rico tinha? Não. Jesus fala que ele se contentava com o quê? Com as sobras. Isso demonstra para nós que ele tinha uma virtude. Qual era? A humildade, a resignação. Então, conforme você vai lendo a parábola, você vai compreendendo que Jesus quer sinalizar para nós algumas coisas importantes para o final daquilo que ele está contando, tá? Então, ele tinha resignação, ele tinha humildade. Por que os cães vinham lamber-lhe as feridas? Ele não se mexia. Ele estava cheio de úlceras. Ele não era acolhido pelas pessoas que frequentavam aquele palacete. Ele recebia, sim, talvez, no final do banquete, né, os empregados deveriam trazer para ele as sobras. Isso é óbvio, né? Mas a misericórdia divina permitia que os cães pudessem vir amenizar o seu sofrimento. E a gente sabe perfeitamente, inclusive através de Jesus, que a saliva, ela tem um efeito curativo, não é? Quando a mamãe, o filhinho se machuca, imediatamente a mamãe faz o quê? É instintivo. A gente quase que lambe a ferida, não é? A gente dá beijinho, a gente, de alguma maneira, aquilo está no instinto da gente. Jesus curou o cego com saliva e lodo, não foi? Então, os cães, de alguma maneira, com a sua saliva, né, amenizavam o sofrimento, a misericórdia divina. Vamos. A questão da morte. Não morreram os dois? Morreram os dois, assim como nós todos vamos morrer. Fisicamente, sim, todos nós vamos morrer. Já comprei uma passagem do trem que a gente vai embarcar, tá? Agora, todos morrem da mesma forma? Claro que não. Claro que não, né? Como é que a gente morre? A gente morre conforme viveu. Depende exclusivamente da maneira como nós vivemos, a maneira como vamos morrer, não é? Então, olha lá. Na parábola a gente percebe isso direitinho, ó. Na mansão dos mortos, o rico, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Olha que bonito, né? Essa imagem que Jesus nos oferece desses dois após o decesso físico. O que eles encontraram no plano espiritual? Olha, aquele que aqui tinha tudo, se vestia de púrpura, estava se banqueteando todos os dias com requinte, chega no plano espiritual desse jeito aí, ó, em meio a tormentos, sofrendo. E o Lázaro, ó,
lá no seio de Abraão. Então, a gente vai perceber que existe uma correlação entre a nossa vida física e aquilo que nós vamos encontrar no plano espiritual, não é? Jesus, então, aí nessa partezinha, ele nos fala de mortalidade, não fala? Os dois morreram, mas eles continuam vivos. Não estão os dois vivos? Não estão vivos? Pensando, falando, sentindo, é uma prova da imortalidade, da boca do Senhor, tá? De que mais que ele fala? Da individualidade do espírito após a morte física. Eu vou morrer do jeitinho que eu sou. A mesma pessoa que está aqui, um dia vai desencarnar e vai se olhar e vai se ver assim. Pelo menos por um tempo, não é? Então, eles se viam como eram. Eles tinham uma individualidade. Até o nome permanecia o mesmo. Isso aí é muito bom para o espiritismo. É Jesus falando, não é? Nós não aceitamos a individualidade do ser após o decesso físico? Nós não faz parte dos nossos postulados espíritas? Então, isso é muito bom. Essa parábola é muito boa. E a inexistência de céu e inferno. Jesus fala em algum momento em céu e inferno? Ele fala na mansão dos mortos, mas ele não fala de céu nem de inferno, não é? Então, vamos ver por quê. Na crença israelita, naquilo que eles acreditavam naquela época, todos que morriam iam para o Sheol, ou para o Hades em grego, tá certo? Que era a tal mansão dos mortos. E nessa mansão dos mortos conviviam todos. Olha, o Hades se dividia em diversos planos, onde estavam os bons, os maus, os patriarcas e os ladrões. Eles se viam, eles podiam se falar, assim, mais ou menos, né, como a gente entende na doutrina espírita, tá certo? Às vezes o criminoso, ele vê a sua vítima, a vítima vê o seu criminoso, não vê? Então, isso tudo aí é muito bom para nós, porque parece muito com o espiritismo. Por isso que o Lázaro é visto pelo rico, mas lá longe. Então, eles estavam no mesmo espaço fluídico, porém estavam separados. Por que será que eles estavam separados? Olha, seio de Abraão era um espaço, né? Era um plano espiritual mais elevado, que era o plano dos patriarcas. Então, percebam bem onde é que Lázaro estava. No seio do patriarca, no plano mais elevado daquele espaço espiritual. Nós entendemos o Hades como esse espaço infinito que é o mundo espiritual, tá? Vamos continuar. Céu e inferno, gente, foram criados depois, pelos homens, porque convinha a dominação. Então, para Jesus, na época do Senhor, não havia céu e inferno, tá certo? É criação humana. O que a gente leva conosco quando a gente morre? Está todo mundo aqui preparando a mala? Hein? A gente chega com uma mala, com uma bagagem das outras vidas, e aqui abrimos a mala para vivermos esse período. E o que colocamos dentro dessa mala? É muito legal. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem para a Sibéria. Sibéria é quente ou frio? Gelado. Mas eu na minha mala só botei maiô. Como é que vai ser a minha estadia lá na Sibéria? Horrível, sofrimento, tormento, porque eu não levei nada adequado para a vida que eu vou viver lá, não é? Eu tinha que levar roupa de frio, mas eu não me preocupei com isso. A mesma coisa é no plano espiritual. Se eu vou para o plano espiritual inadequadamente vestido, eu vou sofrer. Eu vou passar tormentos, que era o que o rico estava passando, ó. Aí, ele se deu conta do que estava acontecendo com ele. Aí, ele vira para o pai Abraão, que ele venerava, porque ele era judeu, ele venerava o pai Abraão, e fala assim, ó, pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois eu estou torturado nesta chama.
O que aconteceu com ele? É o que vai acontecer com a gente. A gente vai passar por um período de perturbação, mas uma hora a gente vai acordar e a gente vai se dar conta do que a gente está vivenciando. E ele, quando vê Lázaro lá no seio de Abraão e ele ali sofrendo, ele resolve pedir para o pai Abraão, tá? Deixa ele vir aqui, manda ele vir aqui me descedentar, molhar o dedo na água e trazer, porque eu estou em chamas. Primeira coisa que a gente tem que pensar, que chama que era aquela? Ele estava ali. Não era o fogo do inferno, porque não tem inferno, tá? Que chama é essa que arde, que queima quando a gente cai a ficha? É a culpa, né? É o remorso de não ter posto na mala aquilo que eu podia ter levado, não é? E aí, a gente vai questionar aí a Abraão, então responde para ele assim, ó, filho, olha a misericórdia de Deus, chama ele de filho, com todo carinho, olha, filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a tua vida. O que ele recebeu durante a vida dele? Dinheiro, poder, não é? Uma posição social, né? Bem alta, tudo isso ele recebeu. E ele usou para o seu próprio prazer. Comeu, bebeu, se regalou, não foi? Usou todos os bens que ele recebeu em vida, não foi? Foi. Aí ele responde, olha lá. Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida. E Lázaro, por sua vez, recebeu só os males. Pobreza, miséria, doença, invalidez. Não foi? Então, porém, agora ele aqui encontra consolo. E tu és atormentado. Lembram de Jesus? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí, lá no sermão profético, ele fala, ai de vós que rides, porque chorareis. Então, está perfeito aí. É o uso do livre-arbítrio. Alguém, né, não tem decisão sobre a sua própria vida? Tem, todo mundo tem. Deus nos deu o livre-arbítrio. E a gente faz da nossa vida o que a gente quiser. Só que, como a doutrina espírita vem nos dizer, Jesus já nos havia dito, está mais uma vez dizendo. O quê? O que ele está dizendo? Olha lá, ó. Jesus explicando a lei de causa e efeito. A cada um, segundo as suas obras. Então, ele quis gozar tudo que ele podia, usufruir de todos aqueles bens egoisticamente, só para ele? Só para aqueles que ele valorizava? Ele fez. Ele quis assim e ele fez. Ninguém impediu. Agora, as consequências ele está vivenciando em tormentos. A mesma coisa, o Lázaro. Olha só que coisa interessante que a doutrina espírita vem me dizer. Nós vamos nos alternando nessas posições aí. Quem deve ter sido Lázaro? Numa vida anterior. Um rico como aquele. Não é verdade? Por que Jesus só deu nome para Lázaro? Lembram da pergunta? Lembram? Por que o rico foi sepultado e o Lázaro não foi? Foi para o seio de Abraão. Por que será? Está começando a clarear nossa cabeça. Os fariseus devem ter ficado indignados com essa situação. Jesus falando isso. Por quê? Porque eles viviam como rico. Eles eram preconceituosos. Então, eles escutam aquelas palavras de Jesus e eles ficam indignados. Eles querem prender Jesus de qualquer jeito. Ó. O rico dava muitas ofertas. Ele era rico. Ele ostentava a sua riqueza. Ele era da alta hierarquia judaica, mas ele estava em tormentos. Por quê? Essa pergunta devia fervilhar na cabeça dos fariseus. Por quê? Eles acreditavam que pai Abraão iria socorrer todos eles. Eles cumpriam as obrigações da religião, não é? Eles pagavam lá
aquele dízimo que eles pagavam, eles faziam tudo direitinho. Porém, o que importa para Deus não é só isso, é o que está aqui. São as virtudes, são os sentimentos nobres, é isso que vai valer para nós para quando chegar no plano espiritual. É isso que a gente tem que botar na mala. O que a gente põe na mala para levar? Mais uma vez, vamos pensar. Meus sentimentos, meus pensamentos, minhas atitudes no bem. Nada de material eu vou levar. Nada, nem meu corpo não me pertence. Ele é da terra, ele vai ficar aqui. Eu preciso me preocupar é com isso que eu vou levar, que eu posso levar, que a ferrugem não destrói, que o ladrão não rouba. Jesus já avisou. É isso que vai ter valor para mim quando eu abrir os olhos lá no plano espiritual. Ele não se preocupou com isso. Então, agora ele estava em sofrimento. Olha lá. O pobre era enfermo. Olha só. Era um pária social, mas recebe um nome e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Por quê? Porque ele venceu a prova. Porque ele estava numa prova muito difícil. Porque, gente, ser pobre no meio dos pobres é uma coisa. Ser pobre na escadaria de um palacete é outra coisa. Tem diferença? Muita. Porque quando você é pobre no meio dos pobres, todo mundo igual. Você tem, parâmetros até de sofrimento. Mas quando você é colocado, não é? Inválido, numa escadaria onde todo mundo ostenta vestimenta e você está em andrajos, todo mundo está se banqueteando e você está passando fome, aí a dor é muito mais profunda e a prova muito mais difícil. Então, a prova dele era muito mais difícil, não só pela pobreza, não só pela doença, mas também pela situação em que ele estava inserido. Mas ele desenvolveu o quê? Humildade, resignação e tudo isso que contou para ele. Ele venceu a prova dele e por isso ele estava em vitória no seio de Abraão. E o outro teve a prova da riqueza e não venceu. E não venceu. Então o sofrimento era porque ele não havia vencido a prova dele, tá? Aí Jesus continua. E além do mais, o que ele tinha mesmo pedido, hein? O que o rico tinha pedido? Manda o Lázaro vir aqui, né? Molhar a mão aqui na água e descedentar a minha língua, que eu estou em brasa. Aí Jesus fala para ele, além disso, tá? Do Lázaro estar aqui no seio de Abraão e você estar aí em tormentos, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para aí, para junto de vós, não possam, nem tampouco atravessem os que estão aí onde você está, para nós. O que ele está falando? Que abismo é esse? É verdade? Jesus está falando a verdade? O que a doutrina espírita me diz? É isso mesmo, não é? Os espíritos, quando eles chegam no plano espiritual, aqueles que estão em sofrimento, eles não têm acesso aos mundos felizes, tem? Por quê? É proibido? Tem portão? Até tem portão, né? Até tem. Mas é energético. Esse abismo, ele é um abismo de energia. É um abismo vibracional. É um abismo evolutivo. Aqueles que estão numa situação melhor podem até a trabalho entrar nos umbrais, mas eles vão ter que ter toda uma preparação. O que os espíritos luminosos fazem? Apagam a sua luz para poderem entrar lá nos locais onde os outros estão em tormento. Então, esse abismo vibracional, ele é fato, ele existe, tá certo? Vejam só, no livro Nosso Lar,
A mãe do André Luiz, ela estava ali ao lado dele, desde sempre. Ele via? Não, ele nem via. Ele nem sentia. Ele não percebia, porque a vibração era muito diferente, não é? Ela era um espírito que já estava num patamar evolutivo alto e ele, coitado, estava lá no umbral em tormentos. Então, olha só, estava em expiação. Ele teve prova na vida. Olha que legal. A prova dele foi viver como rico. Agora, no plano espiritual, ele estava em expiação. Ele estava em sofrimento. Ele estava em tormento. É diferente, ó. E ele insistiu. Ó, pai, eu te suplico. Está começando a mudar, né? Está começando a mudar o negócio. Pai, eu te suplico. Envia então Lázaro à casa do meu pai. Ó, pois tenho 5 irmãos. Que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Isso aí é fundamental. O que está acontecendo com ele? Nós estamos pensando, né? A ficha dele está começando a cair. Então, além dele estar em tormento, ele agora já está o quê? Refletindo sobre o bem que ele poderia ter feito e não fez. Os irmãos dele viviam junto com ele daquela maneira como ele vivia, egoisticamente, usufruindo todos os bens que o dinheiro poderia proporcionar. E ele era o dono do palacete, deveria ser o irmão mais velho. Qual foi o exemplo que ele deixou com os irmãos? Esse exemplo, que iria gerar para os irmãos sofrimento, tormento. Tem um outro ponto muito interessante aí, ó, para a gente refletir. Vamos lá. Ó, Abraão, porém, vira para ele e responde. Eles, seus irmãos, têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Duro, né? Não é duro isso? Ouvir isso? Olha a expiação dele. Ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha mais dinheiro. Ele não tinha mais poder nenhum. Ele estava suplicando. Eu acho que foi a primeira vez que ele suplicou alguma coisa. Porque ele mandava. Ele tinha poder. Ele tinha dinheiro. E agora, ele não tem nem os desejos dele satisfeitos. Porque ele mandou que pai Abraão pedisse para Lázaro ir lá, e Lázaro não foi. Ele agora está pedindo, para quê? Para que Lázaro volte à terra, apareça para os irmãos dele, fale que a vida é imortal, para que os irmãos acordem, deixem de viver daquele jeito, para que não sofram mais tarde. Ele não queria mais nada, né? Ele mudou. Será que ele mudou? Ele era mau? Ele era mau? Não. Ele não era mau. Ele não era mau. Ele até deixava o Lázaro comer as sobras do banquete dele. E ele demonstra aí uma coisa interessantíssima: amor pelos seus irmãos. Nenhum homem deixa de ter alguém a quem ele ama. E o amor que ele sentia era pela família dele. É um amor ainda imaturo, mas é amor, não é? Então, é o princípio da fraternidade que você começa a sentir pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Mas ele já demonstra alguma coisa de bom. Ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa equivocada. Ele estava em consciência de sono. Ele não havia despertado para a vida espiritual. Então, por isso que ele viveu daquela maneira. Então ele pode ser desculpado? Abraão deveria desculpá-lo?
deveria fazer o que ele queria? Será que Deus vai fazer aquilo que a gente quer quando a gente chegar do lado de lá arrependido das besteiras que fez aqui? A gente vai pedir, Deus, volta lá, manda alguém ir lá falar para o meu filho que aquilo que eu falei para ele, que aquilo, da forma que eu eduquei ele está errada. Nós vamos ser atendidos? Não. Sabe por que não? Não é porque a palavra do Abraão é dura, não é porque Deus não é misericordioso, muito pelo contrário. É porque nós temos consciência, e é na nossa consciência que está escrita a lei de Deus. E porque nós escolhemos as nossas provas. E se nós não podemos escolher, nossos amigos espirituais nos ajudaram a escolher a prova que era a melhor possível para cada um de nós. O objetivo da nossa existência é crescimento espiritual. Então, olha só, cada um de nós é responsável pela vida que vive. É escolha nossa. Nós é que decidimos. Então, não tem como. Deus não age na terra. Deus fez as suas leis. Essas leis são eternas, imutáveis e estão em nós. Nós é que temos que crescer e entender essas leis. Eu sou filho de Deus. Eu sou espírito imortal. Essa vida aqui é uma escola. E as dores que eu passo e os prazeres que eu tenho são aprendizados para mim. São desafios. Eu preciso entender isso. Principalmente nós que somos espíritas. E aí, o que os pedidos dele ao pai Abraão nos revelam? Nos revelam que ele ainda queria ser atendido, como ele era na terra. Ele acha ainda que pai Abraão iria fazer Lázaro satisfazer as vontades dele. Então, quando é que ele mostra verdadeiro arrependimento? Ele estava arrependido mesmo? Ou ele só queria parar de sofrer? Ele só queria parar de sofrer. Ele só queria que os seus não sofressem. Mas ele não demonstra verdadeiramente um arrependimento. Se ele estivesse realmente arrependido, o que ele faria? Uma palavrinha que é muito difícil de falar, tanto aqui na terra, quanto no plano espiritual. Qual é? Perdão. Se ele tivesse falado, perdão, pai Abraão, eu reconheço que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Isso demonstraria o quê? Verdadeiro arrependimento. Perdoe-me, Lázaro, por eu não ter te socorrido, porque ele poderia. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Ele poderia ter tirado Lázaro daquela situação. Então, o arrependimento dele não é expresso nas suas palavras. Vocês sentem assim também? Porque a parábola é aberta, né, gente? A parábola, cada um de nós vai interpretar do jeito que a gente acha que está, né? Eu sinto assim. Caibar também sente assim, não é? Então, o próprio Pastorino também sente assim. Não existe verbalizado um arrependimento sincero. A gente precisa treinar a falar essa palavrinha. Mas tem que ser de verdade, de coração, né? Como é que a gente vai entender a resposta do pai Abraão? Ele foi mal? Pai Abraão aí pode representar a nossa consciência, tá? Porque Deus não está na nossa consciência. Pai Abraão aí representa Deus para os hebreus, tá? Então, assim, o que ele está falando, eles têm Moisés e os profetas, que escutem. Gente, tudo está lá no Velho Testamento. Os profetas eram os médiuns que recebiam a voz de Deus. Os ensinamentos estão lá no Velho Testamento. Sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a misericórdia. Então, o que pai Abraão está falando para ele é:
Se eles estudassem mesmo o Velho Testamento, se eles se aprofundarem a fundo, escutar Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, que é o código moral da humanidade, eles estão libertos do sofrimento. Mas é que eles não querem escutar. É o livre-arbítrio. É como a página de abertura fala, ó, os espíritos podem se comunicar, mas eles não podem obrigar ninguém a fazer nada, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. Faz o que quer. E hoje em dia, gente, continua a mesma coisa? Hein? Continua a mesma coisa. Tem gente que vai em sessão de materialização. Tem gente que vê espírito. Tem gente que é operado espiritualmente, fica bom e não muda. E não muda a sua vida. E não se transforma. Não se modifica. Adiantou alguma coisa? Vai morrer e vai ser sepultado. Não adiantou nada. Os espíritos vieram, apareceram para ele, se materializaram, socorreram, operaram, e ele não acredita. E quem é que vai fazer ele acreditar? Ninguém. Não adianta. Não adianta. Ele que tem que acordar. Entende? Olha lá. Disse então ele insiste, ele é insistente. Ó, não, pai Abraão. Ele está rebatendo o que o pai Abraão falou. Olha, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Ele quer tudo. Ele quer que apareça lá. É igualzinho. Olha só, o Chico, tadinho do Chico, recebia de madrugada, até de madrugada, um monte de mensagens. A sala lotada de gente, todo mundo querendo carta dos seus amores. Mas ele não podia receber carta de todo mundo, porque primeiro não tinha nem como, nem tempo. Como é que a espiritualidade escolhia quem é que ia se comunicar? Primeiro, o merecimento daquele que ia receber. Segundo, a preparação do plano espiritual. Será que o espírito está preparado para se comunicar? Já estava pronto para se comunicar? Será que ia ser útil? Será? Então, era a dor, o sofrimento, que era a escolha da espiritualidade. Aquele que não recebeu cartinha, saía zangado, aborrecido. Por que fulano recebeu e eu não recebi? Como se fulano que recebeu não fosse para ele uma prova de que é a vida imortal. Se o filho da minha companheira está vivo, o meu também está. Não é óbvio isso? Mas para algumas pessoas não é ainda. Ele quer a carta dele, igualzinho o rico aí. Ele quer que Lázaro vá lá, apareça para os irmãos dele acreditarem. Que é coisa demais, não é? Pai Abraão aceita o pedido dele? Ó, se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Não vão se convencer. Não vão se convencer. Porque não é o fenômeno que convence, não é? Doutrina espírita é ciência, e os fenômenos se ligam à ciência, não é? Mas é filosofia, e é moral religiosa, porque só através da filosofia, que vai trazer uma mudança de vida, é que a pessoa vai começar a compreender quem é, o que está fazendo aqui, não é? O que essa vida representa. Não é um fenômeno, porque ele sai do fenômeno e ele pergunta para a pessoa assim, qual foi o truque? Não adianta, ele não está pronto. Ele não vai se convencer. É inútil. Aí algumas pessoas acham que nesta parábola, exatamente aí, onde há inúmeras provas dos postulados espíritas, Jesus condena a comunicação dos mortos. Tá? Então, assim, a pergunta é para vocês. Vocês acham que tudo que a gente está estudando
é uma possibilidade da comunicabilidade ou é a proibição da comunicabilidade? Jesus está proibindo a comunicação? Ou ele está mostrando essa possibilidade? Primeiro, se o rico pediu, é porque isso ele achava que era possível. Então, os hebreus acreditavam nisso. Gente, quando você abre a Bíblia no Velho Testamento, quantos fenômenos de aparições, de tudo isso, estão lá. Eles conheciam, eles estudavam o Velho Testamento. Então, eles sabiam que isso era possível. Quando a gente vai estudar Paulo de Tarso, que a gente vai lá para a igreja de Antioquia, nossa, os fenômenos espíritas aconteciam a rodo, todo dia. Não é? Em algum momento Jesus fala assim, não, isso é impossível. Ele falou? Não, ele só falou que não adiantava nada. Que era inútil. Mas não era impossível, não é? Não era impossível. Então, eu acho que aí existe uma evidência bem clara da comunicabilidade. Como é que a gente entende as palavras duras do pai Abraão? Exatamente dessa maneira. Não é? Se a pessoa não está pronta, se a pessoa não quer acreditar, qual é o pior cego? É aquele que não quer ver. É aquele que não quer refletir. É aquele que não pensa nem sequer na possibilidade de que existam mesmo os espíritos, de que nós tenhamos mesmo, não é? Essa essência espiritual. Porque eles não estão amadurecidos para isso. São estágios evolutivos. Agora a gente vai atualizar a parábola. O que é que a gente vai fazer? Trazer para a vida da gente, que é o que a gente está fazendo desde o início, tá? Como é que essa parábola tão rica pode fazer sentido para nós no dia de hoje? Como é que eu vou para minha casa e eu vou falar, nossa, Jesus falou para mim? Porque é assim que tem que ser. Então vamos lá, ó. Precisamos nos inserir no contexto da parábola. Tá certo? Ó, ora como rico, ora como Lázaro, porque nós vamos nos revezando nesses papéis. Vocês já se viram como rico? Hein? Vamos lá, ó. Às vezes nós exibimos uma roupa vistosa e brilhante do nosso eu egoísta, né? E orgulhosos das nossas riquezas, esquecidos ficamos dos mendigos de afeto e atenção. Por quê? Não são só riquezas materiais, dinheiro, tá certo? Existem outros bens, outras riquezas. As riquezas da inteligência, não é? Então, é aquele que tem um grau social melhor, aquele que estudou, aquele que é formado, e que muitas vezes menospreza aqueles que não conseguiram isso, aqueles que não sabem ler, aqueles que estão numa posição social mais baixa que a dele, não é? Então, nesse momento, se somos assim, somos ricos da parábola. Vamos ser sepultados. Ó, às vezes esquecemos dos carentes do conhecimento, que jazem estacionados nas calçadas da nossa existência, sem permissão de participarem do banquete da fraternidade. Vou contar uma coisa rápida para vocês. A nossa casa começou a oferecer sopa para os nossos irmãos de rua. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos ficaram muito bravos. Muito bravos. Eles são os ricos da parábola. Não são? São os ricos da parábola. Então, olha só, para a gente começar a pensar, tá certo? Olha, outras vezes, somos nós, os pobres, os desafortunados, os Lázaros, que somos carentes de afeto, carentes de atenção, bendigando o socorro daqueles que nós achamos que podem curar as nossas chagas, mas que nos dão apenas migalhas. Né? Nós não somos assim? Cobradores dos outros? Hein? Que nós achamos que podem nos dar mais atenção, mais amor, mais cuidado, e achamos que o que eles nos oferecem são apenas migalhas? Fala sério, não tem hora que a gente é assim? Tem, né? Então, olha só.
Isso é entrar na parábola. Jesus nos prometeu o Consolador, não foi? Ele hoje está nas nossas mãos. É essa doutrina abençoada, bendita, que vem nos indicar o caminho de quê? Da compaixão e da humildade. Se estamos na posição do rico, tenhamos compaixão dos Lázaros da nossa vida. Se estamos na condição de Lázaro, tenhamos humildade, porque é a única maneira de vencermos as nossas provas, tá? Que saibamos vivenciá-las, adquirindo as virtudes que elas possam nos estimular. O pobre tem a oportunidade de desenvolver virtudes como a humildade, como a resignação, como a paciência, não é? E o rico de adquirir virtudes que são virtudes de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Cada um desenvolvendo aquilo que precisa, aquilo que necessita, tá? Não, somos construtores do nosso próprio destino. Nós temos livre-arbítrio. Por fim, gente, a parábola vai deixar algumas reflexões para nós. A primeira, somos ricos de quê? Cada um de nós. É para pensar. De que eu sou rico? O que eu sei? O que eu tenho? Não é? Valoriza a sua vida para ver o que a gente tem, que é riqueza para nós, tá? Existe alguém na condição de Lázaro à nossa porta? Na nossa família? Nos nossos relacionamentos? No nosso trabalho? Na nossa casa espírita? Na sociedade em que vivemos? Como é que estamos agindo em relação a ele? Somos pobres? De quê? O que nos falta? De que nós achamos que temos carência? Sentamos-nos às portas daqueles que achamos risco em busca de migalhas? Mas qual é a nossa atitude íntima? É de resignação? É de paciência? Olha lá. Dizem que Jesus, nessa época do Natal, ele vem se aproximar da terra, né? E ele vem trazer para nós aquela energia ali. Essa energia crística. E essa energia, ela toca a nossa alma. Por isso que nessa época a gente fica mais doce, não é? A gente fica mais fraterno, a gente quer ajudar o outro, a gente quer dar presente, a gente começa a pensar no outro, começa a sair um pouco dentro de si. É a presença de Jesus na nossa vida. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. Está chegando dezembro. Jesus está se aproximando de nós para fazermos as mudanças que precisamos fazer na nossa vida, que são urgentes para nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita luz, nos dê muita paz, nos dê muita força para que a gente possa vencer essas dificuldades que trouxemos conosco, que são, não nos esqueçamos, desafios evolutivos. Que assim seja.